Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada um de vocês. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez fazendo um vídeo aqui para falar para você sobre as coisas de Deus, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fé, sobre o arrependimento, a conversão, o verdadeiro sentido da fé, a qual eu venho buscando todos os dias da minha vida, com muita fé, e ainda é pouco, porque é difícil, porque tantos são os problemas do mundo que nos tiram a fé e nos tornam pessoas tímidas na fé e que nos tornam pessoas medrosas na fé. Porque, no meu caso, vou falar de mim. Se eu for olhar pelo que eu falo sobre as coisas de Deus aqui, não tem tanta visualização, não tem tantas pessoas que seguem, que se interessam. Tenho muitos amigos sim, mas eu poderia ter muito mais se eu mexesse com outras coisas. Mas acontece que esse é meu objetivo maior, falar das coisas de Deus, porque eu como cristão eu tenho que fazer isso, e a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso foi aqui, no YouTube, porque alcança mais pessoas do que a gente falar para uma pessoa ou outra na rua. Aqui você tem acesso a falar e com a ajuda, com a intervenção direta do Espírito Santo de Deus, né? É que faz com que a pessoa creia. Que quem convence a pessoa do pecado não é o que eu falo, é que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo virá e convencerá o homem do seu pecado. E quando o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele muda de vida. E quando ele muda de vida, ele é fortalecido. E a sua timidez, que outrora o incomodava e o afastava de Deus, vai ser agora fortaleza. Agora é fortaleza. E já não é mais essa fraqueza. E nós vamos ver aqui na palavra que isto é verdade. Primeiro nós vamos ler Apocalipse 21:8. Repetindo, Apocalipse 21:8. Olha o que está escrito. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e isto é a segunda morte, que é a condenação eterna, a qual muitos não têm o menor temor. Muitos não têm o menor temor dessas palavras aqui. Por quê? Porque são tímidos, são incrédulos, são abomináveis, muitos são homicidas sem arrependimento, muitos são fornicadores, muitos são os feiticeiros, muitos são os idólatras, e muitos são, todos os dias, a todo momento, mentirosos, inclusive homens que falam que são homens de Deus. São mentirosos. E nós sabemos disso, que existe isso. E a sua parte, não se preocupe, a parte de todos estes, de todos, sem exceção, que praticarem essas coisas sem se desviar delas e sem se arrepender delas e continuar nelas até o fim, perseverar na morte, porque Deus manda na gente perseverar na fé e no amor e na caridade. Igual fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar nessas coisas que aqui estão, a palavra quem fala não sou eu, né? Porque muita gente vai achar ruim porque é meio pesado. Mas acontece que a Bíblia não está aí para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Olha o que ela está falando, ela está aqui para alertar e alertar para que seja salvo. A Bíblia não está aí para passar a mão na cabeça dos outros, não. Olha o que está escrito. A sua parte, a parte desses que praticam essas coisas, será onde? Será lá no lago de fogo e enxofre, o que é, seguramente, a segunda morte, que é muito pior do que essa morte que a gente tem medo. Já notaram? Tem gente que tem tanto medo de morrer, a maioria de nós. Tanto temor da morte, o que mais inculca o homem pelo mundo afora é o medo da morte.
já vi vários documentários a respeito, já li a respeito. Também, às vezes, tem medo, né? A gente tem medo porque a gente é humano, mas acontece que nós temos medo de uma coisa que vai vir, você tendo medo ou não, independente da forma que venha e quando vier, né? Que a gente acha que vai morrer velho e morre hoje ainda, né? Morre novo. E igual quantas crianças morrem por dia, quantos adolescentes, quantos jovens morrem hoje pelas ruas, né? Por causa do envolvimento com as coisas erradas aí. Outros com acidente. Muitas pessoas que tinham planos, né? Que morrem agora com vírus. Então o que acontece? Esse temor é maior do que o temor de desagradar ao nosso Deus, de entristecer o Espírito Santo, de fazer pouco caso do sacrifício de Cristo, né? Então o que acontece? Temos que ter medo sim da segunda morte. Temos que temer ao Senhor, porque está escrito, o temor ao Senhor é o princípio, é o começo, é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, tema ao Senhor. Tema, tem que ter medo, mas não é o medo de Deus, porque Deus vai punir. É medo de desagradar aquele que nos deu a vida. É medo de agradar aquele que nos dá o ar que respiramos, é aquele que nos sustenta. Mais do que nunca nós estamos dando valor ao oxigênio, né? Quem nos dá esse oxigênio da vida é o nosso Deus. É Ele que nos mantém vivos. Para quê? Não é à toa não, não é para viver a vida valer não, curtir a vida valer não. É para que nós possamos viver em amor, em caridade, em fé e em esperança de que nós vamos para lá, para a glória, nós vamos para lá, para a salvação, nós vamos para lá, para o terceiro céu, nós vamos para lá, para onde Jesus prometeu. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos diria. Tem muitas, está preparada. O que acontece? Mas para ir para lá, fala que a gente tem que ser como criança, né? Como que uma criança é? Criança não fica arquitetando mal, criança não inveja, criança não faz o quê? A criança não é incrédula, a criança ela vive inocentemente. A criança não é abominável. Ela pode fazer algumas pirracinhas, mas não é uma abominável. O que ela faz agora, daí 5 minutos ela nem se lembra, porque é inocente. A criança não vai tirar a vida de ninguém, quer arquitetar a morte de ninguém, os homicidas, fornicadores, feiticeiros, que a falta de crença é fazer coisas que não deve, adorar quem não deve ser adorado, idólatra e mentirosos, né? Então, nós temos que fugir e ter medo dessa segunda morte que vai para lá quem desagrada a Deus. Nós somos imperfeitos, perfeito é Cristo, mas nós somos prudentes e sábios na nossa sabedoria dada por Deus através da palavra. Por que através da palavra? Porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui que começa a sabedoria, através da leitura bíblica. Não sabe ler bem, não tem costume de ler, mas tem audição apurada. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes damos crédito a tantas outras coisas, histórias longas e demoradas que no final não tem nenhum acréscimo de positividade na nossa vida. Mas nós damos tanto crédito a essas coisas, às vezes passamos noites inteiras ouvindo e vendo vídeos de coisas engraçadas, como se aquilo pudesse nos salvar. Não que a gente não vale a pena, né? Não que não vale a pena a gente dar alguns sorrisos. Porque tem vídeos que fazem a gente rir. Às vezes eu estou vendo algum vídeo, eu começo a rir, assim, e eu não sou de sorrir. Eu acabo rindo mesmo, porque é realmente engraçado. Não são vídeos maliciosos, são vídeos engraçados. Vídeos caseiros, né? Tem alguns programas aí. A gente já acaba vendo, alguém manda pra gente, né? Que sabe o que manda, né? Porque a gente que é cristão, a gente que teme a Deus, não é que é religioso que frequenta a igreja, mas aquele que teme a Cristo, que ama a Cristo, que ama a Deus, que teme a Deus, que ama o Espírito Santo, que teme o Espírito Santo, aquele que vive procurando ser melhor a cada dia, ele não pega qualquer lixo para poder ver e ouvir e falar. Não participa, né? É quando alguém manda alguma piada, por exemplo, brincando com Deus, sabemos nós que com Deus não se brinca, mais do que nunca a comédia hoje em dia tem que brincar com Deus, né?
Vocês devem saber do que eu falo aí. Só ver televisão. Se não tiver piadinha, brincadeira com Deus, a piada não tem graça. Acontece que nós não devemos participar dessas coisas. Participar ali da roda dos escarnecedores. Porque com o nosso Deus não se brinca. Então, como diz aqui, ó, temos que ser firmes e fiéis e buscar de Deus, fugir dessas coisas que estão aqui. Mas eu quero me atentar para só uma coisa aqui. A timidez. A timidez que está falando aqui, ó. Mas quanto aos tímidos, será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A parte que vai receber os tímidos, mas tímidos para nós aqui, os brasileiros, que tem outro significado, né? Do que lá do sentido grego. A timidez aqui que a gente fala é a pessoa que fica acanhada, ela não é muito de participar de muita coisa, ela gosta de ficar mais na dela, é mais difícil para sorrir, para participar das coisas junto com outras pessoas. A timidez vai mais por esse lado. Mas essa timidez, quanto aos tímidos, aqui no grego, quer dizer medrosos, aqueles que têm medo, aqueles que preferem se resguardar do que fazer a vontade de Deus. Ele prefere viver. Quantas pessoas têm vergonha de falar da palavra de Deus? Caso os irmãos não saibam, eu já perdi muitos amigos, porque chega no meu trabalho, faz um comentário, às vezes, muito raro isso, mas acontece, agressivo, e discorda. E outra coisa, eu li aqui, eu não falo o que eu quero, está escrito. Aí o que acontece? A pessoa discorda daqui da Bíblia, nem é de mim, é da Bíblia, e sai do meu canal, porque eu falei uma coisa igual aqui, ó, falar de homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a pessoa sai, sabe por quê? Porque ofendeu o que ela gosta. Às vezes gosta de ser mentiroso, né? Às vezes gosta de ser hipócrita, idólatra, gosta de ser feiticeiro, gosta de ser tímido, fraco na fé, não quer crescer, não quer ler Bíblia, não quer saber, esse assunto é chato, eu estou saindo. Aí, paciência, foi dita a palavra. E a palavra de Deus não volta vazia, nós sabemos disso. Mas nós vamos nos atentar aqui só para timidez. Essa timidez, nós vamos procurar saber por que dessa timidez, que é o ser medroso. Nós vamos aqui em 2 Timóteo 1,7, está escrito o seguinte. 2 Timóteo 1,7, olha bem para você ver. Olha aí. Olha lá, 7. Olha o que está escrito. A timidez. Quanto aos tímidos, olha aqui. Agora nós estamos em 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Deus não nos deu esse espírito de sermos medrosos, ter medo de coisas que não é para ter. Nós temos que ter coragem, temos que ter fé, temos que ser moderados nas coisas, sermos sábios segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer se a gente se dispor a buscar, a ler, a entender. Se não sabe ler, vai ouvir a palavra de Deus, porque hoje ler não é desculpa. Quem não sabe ler pode ter um entendimento até maior do que quem lê, porque muitas vezes a pessoa lê e não entende, mas as pessoas que ouvem com atenção e com seu coração, ali a palavra produz dele frutos, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, porque encontrou terra fértil. Então, Deus nos deu um espírito de fortaleza. E como que é essa fortaleza? Espírito de fé. Você só pode ser forte pela fé. Sem fé você não vai conseguir. Então, quando lá em Apocalipse fala quanto aos tímidos, é quanto aos sem fé. Porque se tem medo exagerado das coisas dessa vida, que vão acontecer mesmo, nós, seres humanos, vamos continuar sendo atropelados, mortos de outras formas. Nós vamos continuar adoecendo e morrendo, desenvolvendo câncer e morrendo. Nós vamos continuar tendo AVC e morrendo. Nós vamos continuar ficando desempregado e passar necessidade, ser humilhado por parentes, humilhado por todos os tipos de pessoas.
por vizinhos, vamos ser humilhados por pessoas desconhecidas. Nós vamos continuar acontecendo porque nós estamos no mundo sujeito a todas essas coisas. Então nós não precisamos ter medo daquilo que vai acontecer. Medo da morte, dessa morte na carne, né? Temos que ter medo da morte espiritual, que é a segunda morte, igual está escrito lá. O lago de fogo e enxofre está reservado para as pessoas tímidas na fé, as pessoas que não crê. Porque quando você crê em Deus, sabe o que acontece? Vamos lá em Hebreus 13:6. Hebreus 13:6 vai dar uma luz muito bacana para a gente. Hebreus 13:6. Eu gosto de mostrar aqui. Hebreus 13:6. Até marquei lá. Olha o que está escrito. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O homem vai matar, vai enganar, vai pisar, vai humilhar, vai roubar, vai fazer coisas absurdas comigo e com você. Já fez com você, eu sei que já fez, e já fez comigo. E às vezes pessoas que a gente confiava. E às vezes pessoas que você achava que não poderiam te fazer mal. Vou ler de novo, que é muito importante. Hebreus 13:6. E assim, com confiança, o que é a confiança? E assim, com fé, ousemos dizer. Vamos dizer isso, com fé. O Senhor é o meu ajudador. Nossa confiança está em Deus. Não é isso? Está escrito aqui? Que os que confiam em Deus são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E não temerei o que me possa fazer o homem. Se a sua confiança, se os seus pés estão alicerçados, se a sua casa está alicerçada na rocha, que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, nós poderemos dizer que Deus é o nosso ajudador e diremos também, não temeremos o que nos possam fazer os homens. Mas muitas vezes pessoas preferem ter medo dos homens. Nunca se matou tanto como se mata hoje em dia. Nunca assassinaram pessoas com tanta facilidade como assassinam hoje em dia. No Brasil, então, nem se fala, né? Acho que pior do que aqui é só o México. Então, o que acontece? Nós temos que ter fé, fugir dessas coisas o quanto pudermos, porque precisamos sair, precisamos trabalhar, precisamos comprar, precisamos às vezes passear. Nós temos que arriscar. Se você for aquela pessoa tímida, como diz ali, que são pessoas que não agradam a Deus, as pessoas tímidas não agradam a Deus, porque são pessoas sem fé. Aí você vai falar, pô, mas eu sou tímido, eu tenho vergonha. Não estou falando disso. Essa timidez que eu falei, pessoas medrosas na fé. Ele não tem fé, ele tem mais medo do que fé. O que acontece? Se ele tem tanto medo é porque ele não crê em Deus. Se você não crê em Deus, a pessoa vai morrer assim, de qualquer forma, tendo medo ou não, vai morrer. E muitas vezes morre daquilo que mais tem medo. E vai ser lançado ainda depois de se morrer. Vai morrer de novo, vai morrer pela segunda vez. Tem como morrer na carne, que é a primeira vez que a gente conhece, e a segunda, que é a segunda morte. E isso a pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre que está reservado para aqueles que são tímidos, para aqueles que são medrosos, para aqueles que não seguem firme na fé e vai fazer a obra de Deus, para aqueles que não creem. O alerta que eu deixo é o seguinte: deixa a timidez de lado, sirva a Deus, sirva a Cristo, sirva a você mesmo. Porque quando você faz essas coisas, Deus não fica te devendo nada. E você vai ser forte, você vai ser uma fortaleza, como nós já lemos. E você vai ser sustentado por Deus, como eu estou lendo aqui agora. E assim com confiança, que é com fé, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Se o Senhor Deus te ajuda, por que você tem medo? Você é forte na fé, você não tem medo, você está firme, você está com a fé balançada. Você não vai ser mais balançado a partir de hoje. Você vai ter fé. Você vai ser mais forte. Porque a palavra te garante, pode ir, vai e faça. Se você morrer, você vai morrer fazendo a vontade de Deus. Porque está escrito, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O que o homem pode fazer com você? Vou repetir aqui? Eu repito sim. Matar, roubar, destruir, enganar,
e etc, etc, etc. Decepcionar. Mas o homem não pode tirar aquilo que Deus te deu. Ele não pode tirar a sua salvação. Ele pode tirar a sua família inteira. Ele pode tirar o filho que você mais ama. Quantas pessoas tiveram seus filhos assassinados? Eu digo para vocês, é um grande sofrimento. Mas eles não tiram dessas mães, desses pais, dessas pessoas a salvação. E nem mesmo daquele que eles mataram. Não temei aquele que mata o corpo. Mas temei aquele que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Esse é que é o perigo. Tem que parar de temer o homem, parar de temer o vírus e fala assim, não é deixar de se cuidar, é deixar de fazer o que tem que ser feito por causa do medo. Tem pessoas que nunca mais foram numa igreja, não é que igreja salva, eu deixo sempre claro, igrejas não salvam. E infelizmente muitas igrejas enganam e roubam, né? É uma grande verdade que eu não tenho medo de falar. Enganam e roubam, amam seus dízimos, mais do que ama você como filho de Deus, né? A cada 3 palavras ele fala de dinheiro, existe isso. Mas aí cabe o quê? Ler a Bíblia para ser liberto dessas pessoas. Mas de igrejas sérias que falam de salvação e pregam o Evangelho de Cristo, que existe, né? Existem. Tem pessoas que não foram mais a esses lugares para congregar com os irmãos ali, ó, na fé, para fortalecer, porque os irmãos nos fortalecem, aquela amizade que a gente tem com os irmãos da igreja. Igual tem irmãos amados, eles me ajudam. Eles não me veem caído lá e me deixam caído não. Falou, pô irmão, como é que você está? Então, oram por nós, um intercedendo pelo outro. É aí que está a igreja. Igreja não é a parede não, igreja somos nós, um intercedendo pelo outro. Construção, se você fechar uma igreja e modelar o teto dela e parede, tirar os bancos e encher de banca lá dentro, você faz um armazém, você faz um sacolão, você faz um açougue, você faz até uma quadra de futebol, dependendo do tamanho dessa igreja. Entendeu? Dessa construção. Mas da igreja de Cristo não, ninguém toca, ninguém mexe. Então nós temos que ter cuidado com esse medo, essa timidez que está lá em Apocalipse 21, como é que é? Eu até perdi aqui. Apocalipse 21, 8, né? Apocalipse 21, 8. Vamos ler de novo? Vamos, não cansa não. Se cansou aí, vai ouvir assim mesmo. Porque se não ouvir, não vai entender. Olha o que está escrito. Mas quanto aos tímidos, que é os que têm medo, o que não teme ao Senhor, mas teme outras coisas, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte, ou a condenação eterna. É isso que nós temos que ter medo. Agora olha aqui para a gente finalizar. 1 João 4,18. O que fala lá em 1 João 4,18? 1 João 4,18. Vamos aqui em 1 João. 1 João 4,18. 1 João 4,18 está escrito o seguinte. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Vou até parar aqui. Antes, o verdadeiro amor, ele não tem medo. Ao contrário, ele lança fora esse medo. Que é esse medo de fazer aquilo que agrada a Deus. O amor. E o amor é alicerçado em quê? Na fé em Cristo. Porque não existe quem agrade a Deus se não tiver amor. Uma coisa é ligada à outra. Fé, amor, Deus, salvação. É tudo uma coisa só. Amor. Amor pelas pessoas, amor por você mesmo em primeiro lugar. Amará o seu próximo como você ama você mesmo. Você não ama você, como você vai amar o seu irmão? E se você não ama o seu irmão que vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Olha aí, a sinuca que a pessoa fica. Eu amo, mas eu não amo aquele. Amar não quer dizer que você vai caminhar junto não, porque muitas vezes tem pessoas que é impossível você caminhar com elas. Mas você tem que amar como ser humano fraco, orar por ela, interceder por ela e querer o bem dela. E não falar assim, que ela morra, igual muita gente fala, né? É uma fraqueza humana, mas isso aí Deus tira da gente. Que transforma é a palavra, é o Espírito Santo, é a fé, é a graça de Deus, favor imerecido. Isso é que transforma o homem. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor
tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E assim eu finalizo. Posso ler de novo. O temor tem com ele a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quem é tímido não tem fé e nem amor, logo não agrada a Deus. E não agradando a Deus é condenado. Eu não concordo, então você está discordando de Apocalipse 21:8. A parte dos tímidos será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. Se não concorda, está discordando dessas palavras grifadas aqui, e aí já é com você e Deus. Mas para aqueles que ouviram, eu digo, graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra foi lançada e vai encontrar terra fértil, vai produzir frutos. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Porque o que vale é a fé. Mas a fé, ela é diferente no coração de cada um. Uns têm mais, outros têm menos. Mas não que a fé pequena não tenha força. God diz, basta que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, para que essa montanha se lance. Diga para essa montanha que se lance ao mar e assim será feito. É um exemplo, né? A fé pequena, ela move montanhas. A fé pequena, ela transforma. E a pessoa vai se transformando e vai ficando cada vez com mais fé, mais amor e agradando mais a Deus. E assim chegar lá na glória, na salvação, nas moradas celestes, reservada para nós, os que cremos em Cristo, porque sem Cristo, sem salvação. Desde já, eu fecho a Bíblia junto com vocês e agradeço pela atenção, pelo carinho e pelo amor de cada um de vocês, dizendo para vocês que Deus é com vocês. E essa irmã que me pediu oração para a filha dela, caso ela veja esse vídeo, na mesma hora que eu li, eu parei o que eu estava fazendo e orei por ela. Por que eu não vou falar nome? Porque eu não tenho interesse de expor a pessoa que pediu oração. A gente ora para a pessoa entre nós e Deus. Eu só estou falando para ela saber que eu não li e apenas li. Eu li e fiz o que ela me pediu. Intercedi por ela diante de Deus. E assim deve ser feito. Ore para aqueles que necessitam. Orem para aqueles que vocês, se não chegar a te pedir, que você vê que precisa. E primeiramente, ore para você mesmo, porque quando você se fortalece, você pode ajudar alguém. Ninguém que é cego pode guiar outro cego. Ninguém que é fraco pode guiar outro que está fraco. Ninguém que está caído pode levantar o que está caído. Levante-se primeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor, firme em Deus, nossa fortaleza. Nada de timidez, de medo das coisas desse mundo. Tenha medo de desagradar a Deus, de deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa foi a palavra de hoje. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Todos que comentarem aqui, eu vou no canal deles, vou assistir o trabalho e vou comentar, ainda que demore. Tranquilo? É assim que eu faço. Eu até vou fazer isso, tá, meus irmãos? Eu vou passar a comentar praticamente só aqueles que vierem. Porque são muitos, a gente dá conta de ir atrás daqueles que não estão vindo. Então eu vou dar atenção aos que estão presentes. Eu acho que isso funciona melhor, né? A gente vai atrás de outros e deixa aqueles que estão vindo para trás. Não é justo, né? Eu vou passar a fazer isso, porque fica difícil responder a todo mundo, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigado por tudo.